professora Vilma. Hoje iremos realizar a correção de alguns exercícios sobre a equação geral da reta. Vamos lá? Dados os pontos A, menos 1 e 3 e B, 2 e menos 4, determine a equação geral da reta que passa pelos pontos. Bom, para chegarmos à equação da reta, vamos utilizar o conceito de alinhamento de 3 pontos, já desenvolvido anteriormente. Veja o vídeo no canal sobre condição de alinhamento de 3 pontos, para você recordar, tá bom? Que nós vamos usar o mesmo conceito aqui para calcular a equação geral da reta. Sim. A equação geral da reta R é obtida partindo-se de uma reta que contém dois pontos distintos, né? No caso aqui, o ponto A e o ponto B, com as coordenadas conhecidas, né? Aqui nós temos o ponto A, menos 1 e 3, e o B, 2 e menos 4. E um terceiro ponto P, que nós vamos chamar de ponto genérico, ele é constituído pelas coordenadas aqui, ó, x e y. Bem, a equação da reta, ela é do tipo ax mais by mais c igual a zero, onde o x e o y são coordenadas desses pontos aqui, ó, desse ponto genérico, tá? Então, dentro da equação, quando você usar o determinante para você calcular, a equação no final ela vai ficar ax mais by mais c igual a zero. Esse x e esse y vem daqui, ó, do ponto genérico, tá bem? O ponto A, B e C, esse A, B e C, são números reais, sendo que esse A e esse B, eles não podem ser nulos ao mesmo tempo, tá? Pode ocorrer do A ser zero, mas o B não. Pode ser o B, pode ser zero, o A não pode. Então, não pode ser ao mesmo tempo, tá bem? Bom, então aqui agora vamos localizar os pontos, né, dentro da matriz aqui, ó, de ordem 3. Então, de ordem 3 porque são 3 linhas, 3 colunas. O ponto aqui, o genérico, ó, x e o y. O ponto A, menos 1 e 3, e o ponto B, 2 e menos 4. Acrescentamos essa terceira coluna aqui, ó, com o número 1. E aqui, como se trata de uma reta, esses pontos eles têm que estarem alinhados, tá? Então, para estar alinhados, a condição do determinante ele tem que ser zero. Então, igualamos o determinante da matriz, ó, formada por essas coordenadas aqui, o A, o B e o P, a zero, pois o determinante tem que ser nulo, ok? Bom, para calcular, nós vamos usar a regra de Sarri. É bem simples. Aqui nós temos a nossa matriz. Vamos repetir essas duas primeiras colunas aqui, ó, à direita aqui dessa terceira coluna, ó, x, y, menos 1 e 3, 2 e menos 4. Então, você escreve ela novamente aqui, ó, à direita da matriz aqui, ó. Vamos traçar as diagonais, né? São 3 principais, que são positivas, 3 secundárias negativas. Agora, vamos calcular o produto dos elementos aqui, ó, de cada diagonal. Pode começar pelas positivas ou pelas negativas. Só não tem importância, né? Vai só mudar a ordem dos elementos. Bom, ficando assim. Olha. Aqui eu tenho x vezes 3 vezes 1, que é igual a x vezes 3 dá 3x, vezes 1, 3x. Os valores são positivos, ó, então mais com mais da diagonal fica mais. Os valores aqui são positivos, ó, mais e mais da diagonal vai ficar mais. Y vezes 1 dá y, vezes 2, 2y. Agora aqui nessa diagonal, ó, nós temos menos e menos que vai dar mais, com mais da diagonal, mais. 1 vezes 1 dá 1, vezes 4, 4. Terminamos as principais, agora a secundária. Os valores aqui, ó, da diagonal principal são positivos. Então, mais e menos da diagonal fica menos. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 2,
6. Aqui nessa diagonal, olha, o 4 ele está negativo. Então, menos e menos da diagonal passa a ser mais. X vezes 1 dá x, x vezes 4, 4x. Nessa diagonal secundária aqui também, ó, o número 1 ele está negativo. Então, menos e menos aqui vai ficar mais. Y vezes 1 dá y vezes 1, y. E a condição do determinante que é igual a 0. Agora aqui vamos calcular os termos semelhantes, tá? Então aqui o x com x, y com y, e aqui ó, que são os valores de c, vamos calcular também, ficando assim. 3x mais 4x, 7x. Né? Então nós precisamos reduzir a termos semelhantes. 2y mais 1y, 3y. Aqui, ó, mais 4 menos 6. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai dar 2, sinal do maior negativo. Mais 4 menos 6, menos 2, que é igual a 0. Aqui chegamos já à equação geral da reta, ó, que é naquele formato que nós vimos. É ax mais by mais c. Ó, equação geral da reta, está nesse formato. Então, aqui terminamos o nosso exercício, já determinamos a equação geral da reta. Tá? Vamos para a próxima. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 2, B, menos 2 e 5. Então, do mesmo modo, vamos calcular a equação geral da reta através da regra de Sarri, localizar os pontos A, B e C e o ponto genérico. Tá? E como aqui no final nós teremos uma equação, tá bem? Então, ficando assim, ó, o ponto genérico, ó, xy, tá aqui. O ponto A, menos 1 e 2, e o ponto B, menos 2 e 5. Se eles fazem parte de uma reta, a condição do determinante é igual a 0. Pela regra de Sarri, vamos reescrever, né, novamente essas duas colunas aqui à direita. xy, menos 1 e 2, menos 2 e 5. Acrescentamos a coluna do 1, não esqueçam. Agora vamos traçar as diagonais, as principais e as negativas. Os negativas são as secundárias, né? E as principais são positivas. Então, vamos calcular aqui o produto dos elementos de cada diagonal. Vou começar aqui pela diagonal principal. Os valores são positivos, então vai ficar mais x vezes 2, 2x, vezes 1, 2x. Aqui tem um sinalzinho de menos, ó, nessa diagonal. Menos e mais vai ficar menos. Y vezes 1 dá y, vezes 2, 2y. Menos aqui, ó, nessa outra diagonal. E mais na diagonal fica menos. Menos e mais dá menos. 1 vezes 1 dá 1, vezes 5, 5. Agora a secundária. Menos e menos aqui, ó, vai ficar mais, cadê? Oh, desculpa aqui. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2, 4. Essa diagonal, todas são positivas, mais e menos vai ficar menos. X vezes 1 dá x, x vezes 5, 5x. Menos e menos vai ficar mais. Y vezes 1 dá y, vezes 1 dá y. E aqui é a nossa condição, né? Igual a zero do determinante. Finalizando, ó, agora vamos reduzir a termos semelhantes. Valores de x com valores de x, y com y. E aqui os valores que são do C. 2x menos 5x dá menos 3x. 2x menos 5x, menos 3x. Menos 2y mais 1y, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 2 mais 1 dá menos 1y. Menos 5 mais 4, subtrai e conserva o sinal do maior, menos 1, que é igual a 0. Chegamos aqui à equação, ó, geral da reta, menos 3x, menos y, menos 1, igual a 0. Pode ser também, esse valor aqui para x, ele sendo positivo. Para isso, nós podemos multiplicar por menos 1 toda a equação, que será também a equação geral da reta.
Então, vamos multiplicar essa equação por menos 1, ficando assim. Ó, só vai trocar aqui o sinal. Menos e menos vai ficar mais, ó, 3x. Menos e menos vai ficar mais y. Menos e menos vai ficar mais 1 igual a 0. Tá? Essas aqui, ó, essas duas equações são equações geral, né, aqui da reta, que passam por esses pontos. Pelo ponto A, menos 1 e 2, e o B, menos 2 e 5. Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.